Olá, eu vou falar um pouco sobre a minha proposta para o trabalho de MO824 relacionado ao problema de ordenação de blocos. Primeiro eu vou comentar um pouco sobre esse problema utilizando um exemplo, em seguida eu vou falar sobre duas aplicações desse problema, depois eu vou comentar sobre os resultados que existem atualmente na literatura e ao final eu vou apresentar a minha proposta de como eu vou tratar esse problema. No problema de ordenação de blocos, dada uma permutação dos números de 1 até n, aqui no nosso exemplo n vai ser igual a 10, a gente quer ordenar essa permutação, mas só usando operações de movimentação de blocos. Um bloco é uma sequência constante e crescente de números consecutivos. Aqui no nosso exemplo a gente tem 5 blocos. E uma movimentação de blocos consiste em mover um desses blocos de uma posição para outra da permutação. E sempre que essa movimentação junta dois blocos consecutivos, nós podemos combiná-los, diminuindo o número de blocos da permutação. Considerando que nós queremos diminuir o número de operações aplicadas, nunca faz sentido a gente aplicar uma movimentação que não junta dois blocos consecutivos, pois isso seria um movimento desperdiçado. Então nós assumimos que toda movimentação vai juntar dois blocos consecutivos. E considerando isso, a gente pode simplificar um pouco esse problema. Primeiro levando em conta que cada bloco pode ser representado pelo seu primeiro elemento, e, consequentemente, uma movimentação de blocos pode ser interpretada como uma deleção de blocos, porque a gente está sempre movendo um bloco para junto de um bloco consecutivo a ele, e, consequentemente, juntando esses dois blocos, o que faz com que a gente exclua esse bloco da permutação. E perceba que, conforme a gente vai deletando os blocos, pode chegar um momento que a gente tenha dois blocos consecutivos que deveriam, na verdade, ser o mesmo bloco. E, quando isso acontece, a gente pode sempre juntar esses dois blocos em um só, sem gastar nenhuma operação. E pensando nisso, o problema de ordenação de blocos corresponde ao problema de encontrar uma sequência de deleção de blocos e combinação de blocos consecutivos que eventualmente chegue em um único bloco, que é o bloco 1, e que tenha um número mínimo de deleções de blocos, que são as operações que correspondem a movimentações de blocos. Vou falar agora sobre duas aplicações desse problema. A primeira delas é que a movimentação de blocos é um caso restrito da operação de transposição, que é usada para calcular a distância evolucionária entre genomas de espécies distintas. Essa operação de transposição vai pegar duas sequências consecutivas da permutação e trocar elas de lugar. Na movimentação de blocos, a gente exige que uma dessas sequências seja um bloco. Outra aplicação está relacionada ao problema de reconhecimento óptico de caracteres, onde parte do processo consiste em encontrar zonas com os caracteres a serem reconhecidos. Só que a detecção dessas zonas pode apresentar erros com zonas em posições incorretas. A ordenação de blocos permite determinar qual que é o número de operações que serão necessárias para transformar as zonas encontradas pelo OCR nas zonas correspondentes no texto original. E esse valor permite estimar qual que foi o erro cometido pelo zoneamento do OCR. Vou falar agora de alguns resultados que existem na literatura. Primeiro, em 2003, foi provado que esse problema é NP difícil, usando uma redução do problema 3SAT. No mesmo trabalho, eles apresentaram a formulação utilizando deleções que eu comentei antes, e apresentaram também uma heurística para esse problema. Em 2015, provaram que, além disso, esse problema pertence à classe APX difícil. A maioria das soluções propostas para esse problema envolve algoritmos de aproximação 2. O primeiro desses algoritmos foi proposto em 2006 e ele tem complexidade cúbica. E basicamente ele vai resolver um problema polinomial chamado block merging, que está relacionado ao problema de ordenação de blocos. Um outro algoritmo com complexidade quadrática foi apresentado em 2009. Ele vai resolver uma outra variação do problema de deleção de blocos, que também está relacionado ao problema de ordenação de blocos. O primeiro algoritmo com complexidade linear foi apresentado em 2014, e ele basicamente usa a ideia de fixar o que eles chamam de run, que é uma sequência de blocos que podem eventualmente ser combinados. Então ele vai basicamente garantir que você não mexe nesses blocos até que eles tenham sido combinados em um único bloco. Esse algoritmo foi simplificado em 2016, onde foi provado que não é necessário você fixar o array inteiro, basta você fixar apenas um par de blocos que eventualmente vão ser combinados. O trabalho mais recente envolvendo esse problema é de 2017, eles vão comparar alguns algoritmos que já existem na literatura com uma heurística gulosa. Os algoritmos que são comparados são o algoritmo ingênuo com fator de aproximação 3, e esse algoritmo linear de 2014. Vou falar agora sobre a minha proposta de como lidar com esse problema. Primeiro vou apresentar o modelo PLI que eu desenvolvi para o problema, e em seguida vou comentar sobre quais seriam os próximos passos para buscar soluções para esse problema. Eu vou explicar parte a parte esse modelo PLI. Primeiro falando de alguns conjuntos e constantes que aparecem no modelo. B é o conjunto de blocos da permutação π. DBC é o número de blocos com valor entre B e C,
ou seja, são o número de blocos que são maiores do que B e menores do que C. Para encontrar esse valor, basta pegar C menos B menos 1. PB vai ser a posição do bloco B em π, e DBC' é o número de blocos posicionados entre B e C. Se a gente tem um bloco B e um bloco C depois dele, esse D'BC é o número de blocos que está aqui entre os dois. O conjunto BRB é o conjunto de blocos que podem ser combinados com B e estão depois de B, ou seja, são os blocos C que estão numa posição na frente de B, que tem um valor maior do que B, o que significa que se a gente deletar todos os blocos posicionados entre os dois e todos os blocos com valor entre os dois, eles poderiam ser combinados. Um conjunto análogo é o conjunto BL para o bloco B, que são os blocos que podem ser combinados com B, mas que estão antes de B. As nossas variáveis dependem do número de interações. Como a gente sabe que a gente quer deletar no máximo n blocos, a gente sabe que a gente vai ter no máximo n interações. O XVI vai significar que o bloco B é deletado na interação I, usando a operação de deleção. A variável YBCI mostra que os blocos B e C vão ser combinados na interação I. Mas eu acho que isso só faz sentido se eles puderem ser combinados. Então a gente pega um bloco B qualquer, mas o bloco C ele vai pertencer ao conjunto BRB. Ou seja, ele vai estar na frente de B e vai ter um valor maior do que B. O ZBI é só uma variável auxiliar que representa pra gente que o bloco B é removido na interação I. Um bloco é removido ou se ele é deletado, ou se ele foi combinado com o bloco anterior a ele. O nosso objetivo é minimizar o número de deleções, então a gente vai somar as variáveis x para todos os blocos e todas as interações. Agora as restrições. A primeira restrição é só para definir o valor da variável z. Ela vai ser igual a esse valor aqui, que está dizendo basicamente que z vai ser 1 se o bloco for deletado ou se ele for combinado com algum bloco B anterior a ele. As próximas duas restrições vão definir quando um par de blocos pode ser combinado. Essa primeira restrição diz que para a gente poder combinar os blocos B e C, a gente tem que ter removido todos os blocos que têm valores entre B e C em alguma interação anterior. Ou seja, são todos os blocos A entre B e C. Lembrando que a gente não pode ter um valor entre B e C para poder combinar B e C. A próxima restrição ela vai fazer a mesma coisa, só que para os blocos que estão posicionados entre B e C. Ou seja, ele vai garantir que um bloco B só pode ser combinado com o bloco C se todos os blocos entre eles tiverem sido removidos em alguma interação anterior. A próxima restrição é para garantir que todo bloco vai ser removido uma vez e apenas uma vez. Ou seja, todo bloco ele só pode ser ou deletado ou combinado com o bloco anterior, e isso só pode ocorrer uma única vez. Por fim, nós temos as restrições que dizem que cada uma dessas variáveis é binária. Aqui nós temos o modelo novamente, com o nosso objetivo que busca minimizar o número de deleções, a restrição que define o valor da variável z, as restrições que definem quando dois blocos podem ser combinados, a restrição que diz que a gente só pode remover um bloco uma única vez, e tem que remover exatamente uma vez, e as restrições que definem que as variáveis têm que ser binárias. Para os próximos passos desse trabalho, nós pretendemos gerar um conjunto de instâncias para avaliar o nosso modelo em comparação com os resultados da literatura. Para gerar esse conjunto, a gente vai gerar instâncias aleatórias, gerando permutações aleatórias com tamanhos variados, mas também a gente vai gerar permutações aplicando um número pré-definido de movimentações de blocos, o que faz com que a gente tenha como ter uma ideia de quantas operações são necessárias para ordenar essa permutação. Embora o número de operações que a gente tem aplicado não necessariamente corresponde ao número mínimo de operações, mas ele é pelo menos um upper bound para esse número. Usando essas instâncias, nós vamos comparar os nossos algoritmos com algoritmos presentes na literatura. Para isso, nós vamos usar os dois algoritmos que apresentam complexidade linear e fator de aproximação 2, e o algoritmo ingênuo com fator de aproximação 3, além de a heurística que foi apresentada no trabalho de 2017. Para encontrar outras soluções para esse problema, nós vamos tentar propor algum outro modelo PLI com base em outros conceitos presentes na literatura e também propor heurísticas com base no que for sendo visto durante as aulas.
Essa foi a apresentação da minha proposta. Obrigado pela atenção.